mais de 214 milhões de brasileiros. E quase 78% da população está endividada. É a maior proporção já registrada em 12 anos. Quem faz ou fez parte desses dados são os nossos participantes de hoje. O Washington Souza, que tem uma dívida de cerca de R$12 mil. O Rafael Promete deve, em média, R$6 mil. E a Jennifer Piovisan, que devia R$20 mil e se livrou dos débitos. Eles confessam, é difícil não ser consumista, é difícil não gastar. Eu era uma pessoa tranquila, mas eu confesso que eu estou me tornando uma pessoa consumista por causa da tecnologia. Tudo está mais fácil, você compra na palma da mão com o celular, não precisa nem ficar no computador ou ir até o shopping ou passar na porta de uma loja, por exemplo. Eu acabava criando minha própria necessidade. Então, comprava coisas na internet que não ia ter utilidade no momento, que não precisava no momento. Ia no supermercado com a finalidade de comprar um detergente e por vezes comprava supérfluos, doces e afins, e acabava fazendo dívida que não tinha necessidade. Até então que comprei uma fonte para o meu gato pela internet e ele já tinha um recipiente próprio para isso. Então foi uma compra desnecessária. E de repente a conta fica no vermelho e o valor não para de crescer. Eu já tentei parcelar minha fatura do cartão de crédito, mas quando você faz parcelamento muito longo, por exemplo, sempre acontece alguma coisa que você não esperava e aí você tem que manejar esse dinheiro que você estava pagando para emergência, aí vira uma bola de neve. Eles tentaram e ainda não conseguiram pagar tudo que devem. Mas é possível sim se livrar das dívidas. Essa é a minha primeira dica para você. Busque conhecimento para você quitar seus boletos, para você sair das dívidas. Então, vou fazer renda extra, vou conseguir o dinheiro, vou trabalhar minha pronta entrega, o lucro que eu tirar no mês vai ser para a quitação das dívidas e foi o que eu fiz, gente. Fiz muita renda extra, vendi várias coisas, fiz tudo que eu podia. Até cheguei a vender comida, Hoje eu divulgo lá as marmitas de comida. Minha mãe trabalha com as marmitas sozinha, porque é a única fonte de renda que ela tem. E eu não faço mais, Junto com ela, não sou mais ali de sócia dela nas marmitas. Mas as marmitas foi uma ideia que eu tive para ter renda extra também. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina e você se encontra nessa situação, pessoas tão novas, e você nota elas contando que elas perderam o controle da sua vida financeira. E a cada dia que passa, meu amigo e minha amiga, mais situações vão acontecendo que é para você viver em dívida. Sabe, aquele momento assim que você diz, tem até um plano na sua cabeça, olha, esse ano eu não vou gastar com coisas supérfluas. Mas sempre acontece uma situação e você diz assim, olha, eu vou ter que entrar numa dívida. É dessa maldição, é dessa vergonha de vida que Deus ele quer te tirar. Por isso que segunda-feira nós estaremos vivendo isso aqui, vamos viver isso aqui. Essa segunda-feira tem que ficar marcada como a quebra da maldição da vida financeira. Você precisa ter uma ideia, você precisa ter uma direção, aonde você coloque isso em prática e você mude, mas mude completamente a sua história de vida. Deus não quer você sofrendo, Deus não quer você passando necessidades, apertos, mas Deus ele te quer vencendo. Segunda-feira passada nós entregamos nas mãos de todas as pessoas uma aliança e vamos o ano todo nesse objetivo. Esse ano tem que ser diferente. Quero colocar o nosso SOS à sua disposição, o 3216-6162, 048, 3216-6162 é o nosso WhatsApp também à sua disposição. Vamos colocar agora uma história de uma pessoa, de um casal, que venceu no Congresso e daqui a pouco estamos de volta. Nós somos a família Góes e nós vencemos no Congresso.
Antes do congresso eu era uma pessoa sem visão, uma pessoa que tinha uma vida muito limitada, uma pessoa que tinha dívidas, tinha muitas contas para pagar e coisas que eu não conseguia pagar, eu tinha um nome sujo, não tinha crédito na praça, não era respeitado pelas pessoas ao meu redor. Eu era um atleta de polo aquático, eu jogava num clube, no interior sul do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para jogar. Então eu até jogava num clube grande, mas no final de 2016 eu fui mandado embora, fui despedido desse clube grande e tive que ir para um clube menor. No esporte, eu fui bem sucedido também, porém o polo aquático dentro do Brasil não é um esporte tão valorizado como o futebol, mas também dentro do esporte eu fui de alto rendimento, eu joguei pela seleção brasileira mais de 10 vezes, eu viajei para mais de 10 países através do esporte, já fui um dos melhores na minha idade, do Brasil, então eu era uma pessoa de destaque e de referência. Pela não ser um esporte também tão valorizado no Brasil, a minha vida financeira, mesmo eu sendo uma pessoa de destaque, não se destacava, não crescia da forma que eu queria. Era frequentante da igreja já, porém não participava do congresso, naquela época não valorizava a reunião do congresso. Eu achava que simplesmente por eu ser já um frequentante da igreja iria acontecer uma mágica na minha vida e minha vida ia deslanchar da forma que eu queria, mas com o passar do tempo eu vi que isso não aconteceu. Então foi nessa situação que eu cheguei no congresso. Eu já tinha feito o congresso, né, muito tempo atrás e tinha funcionado. Na época eu trabalhava em uma multinacional, cresci muito rápido lá dentro, coisas realmente fenomenais aconteceram. Mas depois eu acabei despriorizando o congresso. Só que nesse período em que eu fiquei fora do congresso, não aconteceram coisas maravilhosas, coisas realmente extraordinárias. E aí ele começou a fazer o congresso e aí eu falei, nossa, eu tenho que ir também, né? Porque eu vi ali o que Deus já estava fazendo e tudo, eu vi a diferença nele. Eu falei, eu preciso voltar para o congresso, que ali é a chave realmente. E aí eu voltei para o congresso, já no primeiro mês que eu voltei, eu estava trabalhando numa multinacional também, já era uma outra, e eu ganhei prêmios lá que eu nunca tinha ganhado. Então ali foi Deus me dizendo, eu quero você aqui. E ali eu vi que eu não posso mais me afastar do congresso, porque se é pra gente crescer na vida financeira, a gente tem que estar ali. Quando você chega no congresso, não é de um dia pra noite, não é um passe de mágica também. Você chega numa situação, numa outra semana você já vai estar totalmente diferente, não. É caminhando de passo em passo, obedecendo a cada passo e as coisas vão melhorando. Com o tempo vão melhorando, você vai abrindo a visão, você vai recebendo direção, você vai conseguindo enxergar aquilo que você não enxergava antes e as coisas vão clareando e vão acontecendo. Fazendo o congresso, a gente teve a direção de abrir nosso próprio negócio, a gente começou bem pequeno, na verdade, a gente começou numa sala apenas, então a gente atendia os clientes numa sala apenas e com o tempo foi crescendo. E foi crescendo algo extraordinário. Desde a época que a gente abriu a empresa, pro ano seguinte a gente cresceu 1000%. Foi algo que as pessoas de fora, quando veem, elas se assustam, porque às vezes o país em crise, às vezes as pessoas fechando, não abrindo. Em um ano a gente cresceu 1000%. Através também da obediência do congresso, a nossa vida foi mudando, porque quando você tem seu próprio negócio, começa a trabalhar por conta, você não fica mais limitado a um salário, você não fica mais limitado sabendo que no final do mês você vai ganhar aquele certinho, então você não consegue programar nada para crescer e para conquistar. Quando você trabalha por conta, você não tem limite, o céu é o limite. Ali no congresso, Deus ele dá o direcionamento, ele traz pessoas para nos ajudar no dia a dia. Muitas vezes acontece de situações que a gente fala, nossa, foi Deus que mandou essa pessoa para ajudar. E aí quando Deus veio com a escola e Deus foi abençoando, em um ano a gente cresceu 1000%, realmente Deus ele surpreendeu a expectativa, né? Então hoje, graças a Deus, a gente tem crescido a cada dia, temos conquistado, temos uma vida boa, uma vida com abundância, que não nos falta nada. Eu, antes de chegar no congresso, na verdade eu não tinha quase nada, eu tinha só roupas, não tinha nada. Na verdade eu tinha mais dívidas do que próprias outras coisas. O segredo é a obediência, o segredo é o que é passado no altar, não importa se você concorda ou se você não concorda, você tem que obedecer. Porque se você obedecer, vai dar certo. Então hoje, através do congresso, através de obedecer, a gente
mora no Real Parque, a gente mora do lado da Cidade Jardins, a gente mora perto de prédios muito grandes, pessoas de alto padrão, a gente tem carro, a gente viaja quase todo ano para os Estados Unidos, eu tenho meu próprio negócio, eu jogo ainda, mas hoje o esporte para mim é mais um hobby. Pessoas que antes me zombavam, hoje querem ser meus sócios, então eles me respeitam hoje eu tenho crédito na praça, hoje se eu quiser sair daqui e comprar o que eu quiser jantar em qualquer lugar eu posso fazer, eu posso ir. E antes a minha vida não era assim, então antes eu não era limitado, hoje em dia não, hoje a minha vida é totalmente transformada, diferente. Caracterizada pela forma agressiva em sua atuação, a maldição financeira tem como raiz um espírito de miséria, cujo objetivo é fazer a sua vítima chegar ao fracasso total. Nos dias atuais, não são poucas as pessoas que vivem em extrema pobreza, sem dinheiro, empresários que faliram e nunca mais se levantaram, profissionais que, mesmo com muito empenho e dedicação, não conseguem progredir nem alcançar a vida abundante que tanto buscam. Você está sendo vítima de maldição financeira? E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Segunda-feira, 13 de março, no Congresso para o Sucesso, a quebra da maldição financeira com a passagem pelo corredor do poder. Traga escrito em uma folha de papel o seu nome e a sua data de nascimento para passar pelo corredor formado pelos homens de Deus. Todo atraso será removido dos seus caminhos, a maldição será quebrada e você alcançará a prosperidade e a vitória em tudo que fizer. Os horários de segunda-feira são 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Nós estaremos vivendo isso aqui, olha, a quebra da maldição financeira. Você vai passar por um caminho onde mais de 70 pessoas estão estendendo as mãos, estão orando. Essas aí são as imagens, se tiver como a gente colocar em tela cheia, por favor, as imagens da última segunda-feira. Olha quantas pessoas saíram de todos os cantos, tanto da ilha como do continente, e vieram aqui lutar segunda-feira passada. Pegaram a sua aliança, firmaram aí o seu pacto com Deus, e eu convoco você que está me assistindo agora, endividado, desesperado, você corretor, você corretora de imóveis, você que tem a sua loja, sua empresa, você vai entrar por esse caminho, você vai passar por esse caminho e a sua vida tem que se destravar. A sua vida travada é um sinal que existe uma maldição na sua vida financeira. Nós vamos colocar agora, vou pedir para vir para cá, vamos colocar agora 10 sintomas que mostra, que caracteriza que existe uma maldição na sua vida financeira. Acompanhe os 10 sintomas. Os 10 sintomas que caracterizam a maldição financeira. Primeiro, muito esforço, poucos resultados. Segundo sintoma, não cresce no ramo de atuação. Terceiro, não consegue parar em emprego. Quarto sintoma, não estabelece o que conquista. Quinto, pensamentos de derrota. Sexto sintoma, sempre fica no quase. Sétimo, nunca termina o que começa. Oitavo sintoma, sentimento de incapacidade. Nono, as coisas dão mais errado do que certo. 10º sintoma, vida travada. Se você se enquadra em algum desses 10 sintomas, venha nesta segunda-feira, 13 de março, e participe da quebra da maldição financeira com a passagem pelo corredor do poder, no Congresso para o Sucesso.
Traga escrito numa folha de papel o seu nome e sua data de nascimento. E veja o poder de Deus se manifestar e converter a maldição em bênção na sua vida financeira. Já pode entrar aí pelo nosso SOS, o 048 3216 6162. Já faz aí o primeiro contato, envia o seu nome, o nome da empresa, o nome dos seus funcionários, porque nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que quando você entrar aqui e colocar a planta dos pés aqui e fizer o seu pacto com Deus, passar por esse caminho, as portas vão se abrir. Deus nunca mudou, Ele é o mesmo. Se você vier buscar, eu tenho certeza que você vai encontrar. Qualquer um desses horários, nós estamos de plantão. Segunda-feira nós estamos de plantão aqui, tanto eu como o pastor Odoni, para atender você. Acompanhe a história da dona Flávia. Esse depoimento o pastor Odoni pegou segunda-feira. Acompanhe. Dona Flávia, a senhora tinha no passado uma maldição na vida econômica? Tinha, pastor. Eu vi o testemunho da senhora. Conta aí como é que era. Atingiu a mãe, os familiares, como é que era? Pastor, Fala pertinho. Pastor, eu e a minha família, tirando meu pai, porque meu pai é uma pessoa que sempre zelou pelo nome dele. E ele nunca emprestou o nome dele e até hoje ele não empresta. Foi o único que não foi para o SPC e Serasa. Eu e mais 7 irmãos e a minha mãe, todos. Serasa e SPC. A senhora falou que a mãe tentou abrir negócio 3 vezes. Minha mãe teve 2 comércios, não deu certo. Não deu certo. Eu abri um comércio, não deu certo. E tudo que a gente colocava as mãos não dava certo. E a senhora percebeu isso na família? E na família toda. Na família toda. Tudo que a gente comprava, a gente conseguia pagar a primeira parcela, depois chegava a segunda, a terceira, ninguém pagava mais nada. Para ter uma ideia, na época não tinha celular, era telefone convencional em casa. Os credores ligavam até mesmo para mim, eu atendia e eu dizia, não, a Flávia não está em casa, porque eu não tinha como pagar. Situação difícil. Situação difícil, pastor. A senhora percebia uma maldição ali. Com certeza, porque tudo que a gente comprava a gente não conseguia pagar. Muitas vezes a gente não tinha nem o que comer, entendeu? Muitas vezes eu me lembro, eu ia na casa da minha avó pedir comida para a gente comer, porque a gente não tinha. Muitas vezes o meu avô, ele chegava às 6 horas da manhã na porta da casa da minha mãe, só avô veio trazer o pãozinho para vocês, porque eu sei que vocês não tinham, a gente não tinha. Miséria. Miséria total, total. Muitas pessoas conhecem esse bolinho de frigideira. Nossa, que dali era o único alimento que a gente tinha. A gente não tinha nada para comer. Quando a senhora chegou na igreja, nasceu de Deus, se tornou dizimista, pegou firme com Deus, a maldição foi quebrada. Foi quebrada, pastor, graças a Deus. Como é que está hoje? Hoje eu sou casada, muito bem casada, meu esposo tem a empresa dele, a gente hoje tem um sítio. Na segunda semana da pandemia nós compramos um sítio e hoje eu tenho a minha pastelaria, a gente tem 5 apartamentos alugados, a gente tem 4 carros. Isso para nós não significa nada. O mais importante é o Espírito Santo. O espiritual. É o mais importante. Mas a senhora pode dizer que aquela maldição que tinha na família da senhora que foi quebrada? Foi quebrada. Amém. Totalmente, pastor. Amém. Hoje todos os meus irmãos, cada um tem sua casa própria, tem seus carros tudo quitado, uma família abençoada. Minha filha foi curada de 2 câncer. Hoje ela trabalha, hoje a agenda dela é cheia de segunda a segunda. Para ter uma ideia, ela atende até nos domingos. E graças a Deus a maldição foi quebrada. Mudou. Amém. Como é que é o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, né? E essa é a dona? Silvana. Silvana, né? Quando vocês começaram a fazer o congresso, a vir segunda-feira, começaram ali na fé, como é que estava a situação de vocês? Bom, financeira estava bem limitada, nossa situação financeira. Eu sempre, na época, ganhava salário fixo, né, de motorista da empresa. E aí Deus me deu uma visão de ser representante da mesma empresa que eu trabalho. Da mesma empresa. Quer dizer que antes do congresso, salário fixo, vida apertada. Estagnada. Começou a fazer o congresso, abriu a mente, passou já a ser representante comercial da empresa. Exatamente. E ali começou a mudar. Começou a mudar. Deus começou a dar visão, começou a dar sabedoria. E eu estou expandindo na cidade e realmente... as coisas começaram a melhorar muito. Você começou a fazer o seu salário? Eu comecei a fazer o meu salário. Eu comecei a estipular metas pessoais, né? Todo mês coloco clientes novos. Todo mês eu aumento a meta. É incrível. Agora, Marcos, quando está lá fora, no mundo,
ela não tem aquele ânimo, né? Não tem aquela garra, não tem aquela força para vencer. Isso ajuda aqui no Congresso? Quando você vem, ouve, o que as palestras te ajudam? A palestra ajuda a dar direção, né? Dá um entendimento. Às vezes você está fechado, não tem um ânimo, né? Não tem a direção, então você começa a ir para frente, né? Aqui na palestra, a pessoa começa a desenvolver, né? De repente você está com a mente fechada ali, você vem e começa a desenvolver o seu trabalho, começa a prosperar, mudar, né? começa a mudar. Isso aí. E a dona Silvana? Dona Silvana, qual era o seu sonho? O que aconteceu vindo? Quando a gente começou a vir na palestra, pastor, eu sempre trabalhei de funcionária, né? Como na área da odontologia. E eu tinha um plano, um projeto para mim, que eu queria ter o meu próprio negócio. Então, eu fiz um curso e esse curso estava estagnado, estava parado, porque eu tinha um sonho, mas eu não tinha aquela coragem, aquela força de correr atrás, de montar o meu próprio negócio. Aí, vindo nas palestras e ouvindo, né, tudo que o pastor passa para a gente, a força, a coragem que você tem que ter, a determinação, a decisão de fazer o teu projeto sair do papel. Então, foi isso, né, que Deus deu a direção de montar o meu próprio negócio, né, o meu estúdio. Graças a Deus, a gente montou, meu esposo me ajudou, com a bênção de Deus, né, porque nós dois somos muito parceiros, a gente conversa muito, a gente ora, a gente busca, né, a gente jejuma, a gente está aqui toda segunda-feira, né, com força, e a gente não desiste. Então, Deus tem nos abençoado muito e me abençoado muito também na área que eu estou agora, na área da estética. Você vê, Silvana, você falou uma coisa muito legal agora. Possa ser que você tenha dinheiro, você tem mais dinheiro do que eles, mas você tem isso aqui que se chama-se casamento. Seu esposo, sua esposa é parceiro, é parceira. Vocês se dão bem. Vocês têm essas palavras que ela disse para ele e ele também fala dela. Você tem essa parceira, ou você tem uma pessoa que está com você pelo dinheiro também. Porque eu estou falando com pessoas agora que você é tão pobre que a única coisa que você tem é só dinheiro. Aqui é prosperidade, é a bênção de Deus, casamento, família. Se você sonha com isso, e se você quer isso, é isso que você tem que fazer. É vir buscar. Como eles estão aqui. Vale a pena, não vale, Silvana? Vale a pena, com certeza. E Deus tem nos abençoado muito. E a gente sempre fala, a gente incentiva as pessoas, né? Até as pessoas que a gente conversa, a gente sempre fala que para ter um casamento abençoado, uma vida próspera, tu tem que buscar, né? Isso é verdade. Se buscar, vai encontrar. Amém. Deus te abençoe, Marcos. Sucesso. Deus te abençoe, Silvana. Amém, muito mais pastor. vai vir, tá bom? Amém. Se você está me assistindo agora e você percebe uma amarração na sua vida financeira, nada que você faz dá certo. Você percebe que tem inveja em cima de você, você sente um peso nas costas, um peso nas pernas. Você chega no seu local de trabalho, é uma vontade de dormir, é um sono que você não se controla. Você não consegue se concentrar. Existe algo de ruim acontecendo na sua vida. Você precisa tirar isso. Avenida Mauro Ramos, 1310. O horário em que você colocar os pés aqui, você pode ter certeza, nós vamos te atender, vamos orar forte por você, você vai passar por esse caminho e a sua vida vai destravar. Eu vou colocar agora a história da Camila. Ela fez uma aliança com Deus. Assista o depoimento dela. Meu nome é Camila Dias, eu tenho 33 anos, sou empresária e a minha vida mudou quando eu fiz uma aliança com Deus. Então eu me recordo que eu era muito dependente financeiramente da minha família. Praticamente eu não via solução para a minha vida, né, financeira. Então eu começava um emprego, aonde eu começava, daqui a pouco eu já desanimava.
já não estava mais feliz com isso, né? E eu fui demitida. Quando eu estava trabalhando, eu fui demitida em plena pandemia. E eu fiquei sabendo do congresso. Foi onde eu comecei a participar das reuniões. E aqui nas reuniões foi onde eu recebi uma palavra que o homem de Deus no altar falou, que se eu fosse com Deus, ele seria comigo, ele ia mudar a minha vida. E aquilo chamou muita atenção. E eu comecei a vir toda segunda-feira participar do congresso. E a partir desse momento, eu fiz uma aliança com Deus. E foi onde as coisas começaram a mudar. De segunda em segunda, participando do congresso, Deus foi dando direção. Houve crescimento, né? E eu percebi isso nitidamente, porque eu me recordo que eu montei a minha empresa no início com R$600. Então eu montei a empresa, comecei a trabalhar, Deus foi me dando direção a cada dia. Tanto é que hoje eu trabalho com meu esposo, ele saiu do trabalho onde ele estava para a gente trabalhar junto. E isso automaticamente foi dando certo, né? Logicamente, obedecendo todas as direções, porque eu não deixo mesmo de frisar isso, porque isso é um ponto muito forte na minha vida. Né? Esse valor de investimento começou a multiplicar. Onde eu comecei sozinha, hoje nós estamos, nós dois, com mais de 50 revendedoras trabalhando com a gente, tudo de acordo com a direção que era passada no altar. Para quem chegou e não tinha nada, né? Estava desempregada e sem direção, hoje firmando uma aliança com Deus, Deus tem abençoado a empresa, há crescimento a cada dia, a cada segunda-feira que a gente vem buscar a direção de Deus, Ele nos dá essa direção e renovamos essa aliança que temos com Deus. E onde o mais importante de tudo isso é o Espírito Santo. Porque é Ele que me conduz, é Ele que me direciona e é Ele que me ajuda a estar firme a cada dia. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Se você está me assistindo agora e você tem um propósito de vida, eu quero ser bem-sucedido nessa área, Pastor Juliano. Eu tenho pegado aqui testemunhos de pessoas que dizem assim, o meu sonho era medicina. Passei agora, vou estudar. Eu quero passar nesse concurso. Eu estou estudando há muito tempo. Pegamos testemunho agora. Empresas que dizem assim, olha, eu abri a minha empresa, é o meu sonho. Tudo que eu ganhei, eu investi ali. Eu não posso perder. Temos também visto testemunhos aqui. Só que não depende de mim e nem de Deus. Depende de você. Se você sair da sua casa e vir nesta segunda-feira, quebrar a maldição e fizer um pacto com Deus, a sua vida muda. Levanta a sua cabeça, enxuga as lágrimas, não fique esperando comiseração, que alguém tenha dó de você, porque nesse mundo ninguém tem dó de ninguém. As pessoas, a única pessoa que torce por você é esse Deus. É esse Deus que estende as mãos e quer fazer um pacto com você. Eu te aguardo hoje aqui. Eu te aguardo para mudança. Eu te aguardo para uma transformação, para uma virada de vida. Essa é a proposta do Congresso. Deus te abençoe.